Seja bem-vindo ao Médico Líder Podcast. Hoje eu vou conversar com 3 médicas e falar bastante sobre o assunto de infertilidade e reprodução humana. Vai ser um assunto muito importante que você com certeza poderá ou se identificar ou compartilhar com alguém que precisa dessa informação. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Médico Líder Podcast. E hoje vai ser um episódio diferente e que eu estou muito animada poder compartilhar com vocês um pouquinho também sobre o dia a dia aqui das médicas, né? Carreira médica, mas a gente vai falar principalmente do assunto de infertilidade e reprodução humana. E para começar, eu estou aqui com a doutora Marielle. Prazer ter você aqui, doutora. Prazer é meu estar aqui hoje. Vamos falar bastante sobre esse assunto. Com certeza vai ser uma informação que vai ajudar muitas pessoas, né? Eu acabei gostando muito, depois que eu comecei a trabalhar com vocês, gostando muito de aprender mais sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto muito impactante também, né? Com certeza. Doutora, primeiro conta um pouquinho pra gente quem que é a doutora Marielle, o dia a dia aí, como que é a sua rotina, doutora? Corrida. Eu sou médica, mãe, esposa, empresária, um pouquinho de tudo, né? Uhum. Eu sou ginecologista, né? Com formação em reprodução humana. Eu tenho 2 filhos, a Laura e o Lucas, um de 3 e um de 7. E tô sempre correndo de lá pra cá, porque eu faço consultório, eu faço procedimento cirúrgico, aí tem a parte da casa que a gente tem que cuidar, mas é gostoso, acho que juntando tudo dá uma boa, Sim. uma boa mistura. Doutora, o que te motivou a realmente ir para especialização na ginecologia, né, de reprodução humana? Como que foi isso? Vou te falar que eu acho que eu caí um pouco de paraquedas. Não foi uma coisa assim pensada, quero fazer isso desde sempre, sabe? Eu fui para São Paulo junto com meu marido, ele foi fazer mastologia, eu fui junto e fui fazer vídeo, né, cirurgia por vídeo. Fiz minha especialização lá em endoscopia ginecológica e acabou e eu ia ficar mais um ano lá acompanhando ele. Eu falei assim, gente, o que eu faço? A gente morava do lado lá da Escola Paulista. Assim, cara, acho que eu vou fazer reprodução, porque aqui é uma área que eu acho muito interessante, mas não era uma coisa que antes tinha me tocado, sabe? E aí eu fiz a prova, passei, enfim, fiz com a Renata, ela foi minha contemporânea de especialização. E aí eu me apaixonei pela reprodução humana, assim, muito mais do que tudo que eu já tinha feito. Então, assim, acho que é muito. A gente viu os casais chegando ali com aquele desejo todo de gestação e por algum motivo não conseguir. E você conseguir ajudar esse casal a realizar um sonho é muito gostoso, assim, sabe? Sim. É muito boa essa sensação de poder ajudar na realização de um sonho mesmo, sabe? Sim. Então, acho que foi isso. E aí, de lá pra cá, Aí você realmente se identificou. vi que era isso que eu queria fazer mesmo. E é interessante, né? Porque tem esse outro lado, né? Você é mãe, né? Tem 2 filhos. Então, eu acho que também tem esse outro lado que às vezes não sei. Você deve ter além de tudo, você deve ter essa compreensão do que é passar por tudo isso, eu acho que né? quando a gente passa pela maternidade, eu acho que a gente passa a entender até um pouco mais, entender o sofrimento daquela mulher, daquele casal, né? É verdade. Antes, assim, me apaixonei, como eu disse, eu não era mãe ainda. Eu fui mãe 3 anos depois. E eu acho que fica mais forte essa vontade de fazer aquele casal passar por isso, sabe? Porque é muito bom, assim. É verdade. Então, acho que a maternidade ajuda Eu bastante. também acho. Eu falo que, é lógico que cada um é cada um, mas eu falo que toda mulher, se puder, deveria ter essa experiência de ser mãe, Sim. porque para mim também não tem o que dizer, maravilhoso, né? Mas quando que eu devo procurar uma médica com essa especialidade de reprodução humana? Porque às vezes pode ter essa dúvida, né, do paciente. Sim. Quando que eu devo procurar? Assim, a gente fala que a mulher, ela tem um pouco prazo de validade, né? Infelizmente. Então, assim, primeira coisa é tentar engravidar.
ou se você não tem nenhum fator conhecido já de infertilidade. Então, às vezes tem mulher que já sabe por algum motivo que vai ter algum problema, aquela mulher que menstrua tudo bagunçado, ou o homem por algum motivo fez um exame que deu alguma alteração importante, ou uma mulher que passou de repente por um tratamento oncológico. Então, se você tem um fator conhecido, talvez de maneira imediata já procurar, não que vá ser necessário algum tratamento, né? É importante. Agora, para os casais que vamos começar a tentar engravidar. Naquele casal em que a mulher tem menos de 35 anos, a gente orienta 1 ano de tentativa, mas é 1 ano de tentativa, né? O que a gente considera um casal estar tentando engravidar? É estar tendo pelo menos 3 a 4 relações por semana. Ou pelo menos naquela mulher que identifica certinho o período fértil, ter relação naquele período. Porque tem casal que às vezes chega pra gente e fala, tô tentando, tem sei lá quanto tempo. Mas quantas vezes vocês têm relação? 1 vez por mês. Não tô tentando. Ai, me ajuda a te ajudar. Não exatamente. Então, assim, esse é o diagnóstico de infertilidade, né? 1 ano de tentativa. Naquela mulher que tem mais de 35 anos, aí a gente já orienta a procurar com 6 meses. Por quê? Porque a gente sabe que esse marco dos 35 é quando a gente começa a ter uma queda maior na velocidade de perda dos óvulos. E começa a ter um envelhecimento desses óvulos também. Então, aí a gente começa já alguma investigação antes para prevenir esse envelhecimento, essa perda maior de reserva ovariana, né? Mas existe também a possibilidade do diagnóstico antes dos 35. Tem, né? sim. Da mulher já ter uma baixa reserva antes dos 35 anos. Sim. Existe. É que é pouco frequente. Então, assim, e uma coisa que eu falo assim, não vamos caçar coisa antes de realmente ter um motivo. Por quê? Às vezes a gente acha um sêmen um pouquinho alterado, acha alguma coisinha ali na mulher, e aquilo não ia ser impeditivo. Né? Quantos casais a gente conhece que às vezes tem 2, 3 filhos, depois descobre que a mulher tem endometriose, que é um fator super importante. Ou o homem vai fazer um espermograma, por outro motivo que seja, descobre que tem uma alteração leve ali e já teve 2, 3 filhos. Então, assim, não é que aquela alteração vá causar infertilidade. Então, você procurar ela antes de realmente ter isso é complicado, porque a gente sabe também que tem a questão psicológica, interfere muito, né? Muito, aquela mulher que tá tentando, muitas vezes tem atraso menstrual, porque tá lá na expectativa. Então, não vamos procurar antes de ter motivo. Entendi. Entendeu? Que tem muita gente que deve fazer isso mesmo. Tem. Né? Sofre por antecedência. Mas aí a gente orienta direitinho. Por isso que é importante, né? Procurar essa orientação. Sim, não necessariamente que é o seu caso, mas buscar, né? Sim. E qual que é a diferença de fertilização e inseminação? É uma dúvida muito frequente. A inseminação, a gente vai fazer o quê? A gente vai preparar o sêmen, né, num laboratório adequado. Então, o homem vai lá, colhe o sêmen. E a gente acompanha uma ovulação, né? Induz uma ovulação com medicação, acompanha com ultrassom. E o procedimento em si, a gente pega esse sêmen, né, preparado ali, injeta dentro do útero, né? Através de um catéter, em consultório normal. É um procedimento indolor. E esse espermatozoide, aí depois é gestação natural. Ele tem que encontrar o óvulo, fertilizar o óvulo, tudo de maneira natural. Tanto que é um procedimento que a gente chama de baixa complexidade, né? Então, a gente vai acabar indicando esse tratamento para aqueles casais que não têm uma causa, né? Que a gente pesquisou e não achou uma causa para aquela infertilidade. Para aqueles casais que a mulher tem algum distúrbio ovulatório, que já tentou, de repente, um namoro programado e não deu certo. Ou para o casal que o homem tem uma alteração de espermograma leve, que permite esse tipo de tratamento. A fertilização, aí é um procedimento de alta complexidade, então é aquele que o embrião é feito no laboratório. Então, a gente faz todo estimula o ovário daquela mulher a crescer o maior número de folículos possível, para a gente pegar o maior número de folículos possível. O homem colhe o sêmen, o espermatozoide e o óvulo vão para o laboratório. E aí vem o embriologista, né? Aí, que nesse quem caso, faz os dois vão para o laboratório. Os dois. Aí o embriologista, que é o profissional que trabalha no laboratório, ele vai fazer o processo de união desses 2 gametas, né? E aí o desenvolvimento desse embrião vai acontecer em laboratório. Até chegar o dia de transferir esse embrião para dentro do útero. E aí a gente vai pegar esse embriãozinho já pronto e colocar lá dentro do útero prontinho. Aí ele vai ter que grudar
no endométrio, né? Que é a camada interna do útero. Esses óvulos, eles são captados por útero com o auxílio do ultrassom transvaginal. Junto com um aparelho vai uma agulha. A paciente está sedada, ela está dormindo. A gente fura ali o fundo de saco da vagina e chega no ovário e aspira esses óvulos. Nossa, que interessante. É muito diferente, na verdade, né? É muito diferente, A fertilização e inseminação é muito diferente. E aí a fertilização a gente acaba indicando para aqueles casos que a tuba tem alguma disfunção, porque é a tuba que pega o óvulo naturalmente, né? Então aquelas tubas alteradas, ou o homem que tem uma alteração grave, né? Então são indicações diferentes também. Acontece de você primeiro fazer a fertilização e depois precisar fazer a inseminação? Existe isso? Não, normalmente são casos não. diferentes geralmente, no paciente que não tem fator, então aquele infertilidade sem causa aparente, a gente pode ir subindo degraus. Então a gente começa por um namoro programado, depois por uma inseminação e depois por uma fertilização. Descer esse degrau é mais complicado. Se a fertilização não deu certo, muito menos a inseminação. Entendi. E normalmente o que causa a infertilidade tem vários pontos, né? Uma coisa que a gente ouve falar bastante é a questão do ovário policístico. O que é? E tem essa relação mesmo? Tem. A síndrome de ovário policístico é uma das principais causas de infertilidade feminina, né? Então, síndrome de ovário policístico é uma doença metabólica, não é uma doença do ovário, que é o que muita gente fala. Eu tenho ovário policístico porque meu ovário é cheio de folículo, cheio de cistinho. Não, seu ovário é cheio de cistinho, isso é uma doença metabólica que normalmente está associada ao aumento dos hormônios masculinos e a uma dificuldade da insulina agir em todas as células do corpo. E a insulina, ela é um hormônio, que apesar de a gente só ouvir falar no diabetes, né, relação diabetes e insulina, a insulina ela é necessária para o processo de ovulação também. Nossa. Então, quando eu tenho uma dificuldade dessa insulina agir, associada ao aumento dos hormônios androgênicos masculinos, eu tenho uma dificuldade de ovulação. Então, são pacientes que não ovulam. E como elas não ovulam, elas menstruam aí a cada 40, 60 dias, 90 dias. Nem tem uma frequência tão legal. Ela não vai expor o óvulo. Então, não vai ter óvulo, não tem como ter gestação. Nossa, e aí, por isso, o motivo da Você falou uma coisa que é verdade. A gente tem uma outra visão como paciente, né? A gente não associa que nem você falou, uma doença metabólica, insulina. A gente acha que é exatamente isso que você falou. Que tem um monte de cistinho lá. Por que o ovário fica cheio daqueles cistinhos? Porque num ciclo natural, vários cistinhos começam mesmo a crescer. Só que aí forma o folículo dominante, que é o que vai ter o óvulo lá, que vai ser liberado. Esse folículo maior, ele inibe os outros de crescerem. Como eu não tenho na síndrome de ovário policístico, eu não vou ter esse dominante. Então, eles vão crescer tudo devagarinho junto. Aí o ovário fica aquele ovário grande, cheio de Nossa, que cistinho, interessante, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho melhor. E o tratamento para ovário policístico existe? Existe, não é medicamentoso. O tratamento a gente fala que é estilo de vida, né? Então, Jura? A base do tratamento é atividade física regular e uma alimentação principalmente pobre em carboidrato. Né? Caramba, Porque eu preciso baixar esses níveis de insulina. E aí eu faço, e melhorar a ação daquela insulina em todas as células do corpo, inclusive no ovário. E eu faço isso diminuindo a secreção de insulina. Como que eu diminuo a secreção de insulina? Ingerindo menos carboidrato. E a própria atividade física melhora essa sensibilidade também. Então a base do tratamento é isso. Só que tudo que envolve estilo de vida é demorado e é difícil de fazer, né? Exatamente. É mais fácil tomar um comprimidinho. Exatamente. Então, tem medicamentos que a gente usa associado, principalmente para mulher que quer engravidar. Não dá pra gente esperar 1 ano, né? Para esse estilo de vida fazer efeito. Então, tem algumas medicações que a gente usa. Inclusive, uma delas é um que a gente usa para tratamento de diabetes. Olha que interessante, né? Não sabia. Mas a base é isso. E aí, pensando especificamente em gestação, a síndrome de ovário policístico, ela é muito bem, tem uma resposta muito boa ao namoro programado e ao uso de indutor de ovulação, que é o tratamento mais simples que a gente tem dentro da reprodução assistida. Porque daí o indutor de ovulação vai fazer essa mulher ovular. Que é o que é só o que tá faltando ali. Né? Então, às vezes, é realmente ela procurar por essa informação, né? Sim. Porque às vezes a gente não tem essa noção. Acha que é mais complicado, digamos assim. Exatamente. Né? É complicado porque envolve estilo de vida, né? E realmente. Tá aí. Porque aí a gente sabe que é um desafio e
da pessoa, Sim. né? Tem pessoas que têm até mais facilidade de mudar, mas a grande maioria não tem, né? Doutora, tem uma perguntinha aqui interessante. Quais as opções de tratamento para casais homoafetivos? Para os casais homoafetivos masculinos, a gente precisa de um útero, né? A gente precisa de uma doadora de útero e uma doadora de óvulo. E o espermatozoide, eles podem escolher de quem vai usar ali, de quem vai vir a genética, tá? A doadora de útero precisa ser parente de um dos parceiros, tá? E esse parentesco é até 4º grau, que é até primo, tá? Ah, E não sabia disso. E precisa ter um filho já, tá? Pela legislação, até para evitar, né? Porque ela vai engravidar, vai ficar lá 9 meses. Sim. Então, e a doadora de óvulos pode ser anônima, né? Que aí tem os bancos de óvulos. Ou pode ser parente de até 4º grau também, desde que não incorra com consanguinidade. Então, se vai usar o espermatozoide de um, o óvulo tem que vir do parente do outro lado. Sim, né? sim. E aí a única opção é a fertilização in vitro, né? Que aí faz o embriãozinho, coloca lá dentro do útero da doadora de útero e a gente tem a gestação. Para os casais homoafetivos femininos, aí a gente tem um pouquinho mais de opção, que a gente tem útero e a gente tem óvulo, né? Aí ela vai precisar de um banco de sêmen, né? Do esperma, do sêmen ali. E aí elas podem fazer o tratamento com uma única parceira, então usa o óvulo e aquela própria mulher engravida, ou o que a gente chama de compartilhado. Então pega o óvulo de uma, faz o embrião, implanta esse embrião e transfere esse embrião para o útero da outra. Então isso é muito legal, porque daí as duas conseguem participar do tratamento. Caramba, não isso se a sabia gente disso. fizer uma FIV, né? Pode ser feita inseminação também, que é como eu já expliquei, aí só faz o sêmen, injeta o sêmen lá dentro do útero de uma delas. Nossa, que legal. Isso é uma coisa que a gente não tem muito essa explicação, né? Não sabe exatamente como que é. Eu não sabia dessa regrinha do parente, exatamente. Em relação à idade, que a mulher deve se preocupar mesmo. Você comentou um pouquinho dos 35 anos. E essa questão dos 35 anos, pela qualidade de vida que a gente está levando hoje em dia também, até de fazer outra pergunta em cima. Ela pode mudar ou hoje a indicação é essa mesmo? Em geral é 35 anos, tá? O estilo de vida com certeza vai afetar. Então se você pega uma mulher que foi obesa a vida inteira, sedentária, né, com várias comorbidades, com certeza essa mulher vai ter um prejuízo nessa qualidade de óvulo antes da hora, né? Uma perda maior. Mas em geral é 35 anos. E aí a gente 35, assim, o marco. Mas, por exemplo, você tem uma mulher com 30, 32, que tem muitos planos profissionais, que não tem parceiro ainda. Então, às vezes, essa mulher é legal procurar antes, pra ter essa informação sobre, principalmente, congelamento de óvulos, né? A mulher que pretende, já sabe que vai postergar a gestação, não vai procurar com 35, vai procurar um pouquinho antes. Né, para ter essa possibilidade. Você congelar o óvulo aos 30 é muito melhor do que você congelar aos 37, 38. Também é válido, mas 35 é o Mas mais as probabilidades de resultado mesmo são maiores, né? Com certeza. Porque aí eu não sei, você que vai me explicar. Existe a saúde do óvulo numa idade antes do 35 e depois ou não? Então, aí depois a gente começa a ter uma piora de qualidade, sim, desse óvulo. Ela se intensifica, essa piora de qualidade, ela se intensifica mais depois dos 37, 38, tá? A gente tem uma perda de qualidade mais rápida, mas a partir dos 35 a gente já começa a ter essa perda um pouquinho maior. Mas muito interessante, porque hoje em dia, realmente, muitas mulheres antes do 35 não pensam, né? Em ser mães, em ser mães, é muito comum hoje em dia isso. E aí ela saber que tem essa opção e buscar essa informação, principalmente se for uma coisa que ela deseja muito, Sim. né? E eu acho que isso vem muito também da orientação do ginecologista, né? Porque é quem tá ali cuidando da saúde reprodutiva, da saúde geral, né? Da mulher. Verdade. E a saúde reprodutiva tem que ser cuidada. Então, acho que você ter essa orientação do seu ginecologista geral, você tá pensando em engravidar? Né? Eu acho que cabe esse questionamento, porque às vezes a paciente não sabe, nem tá pensando nisso. Então acho que hoje a gente tem muito mais informação, acho que chega mais, né, a questão da internet.
Mas eu acho que é muito dessa orientação É mesmo. verdade, porque daí é onde ela tá fazendo o exame de rotina dela e ela tem essa informação, Sim, com né? certeza. Não, isso é muito interessante. E existe a possibilidade de ter uma gestação numa menopausa precoce? Existe. É mesmo? Existe com óvulo de doadora, né? Porque o que é a menopausa? A menopausa é quando nossos óvulos se acabaram, né? Então a gente não tem mais óvulo, não tem como a gente engravidar com óvulo próprio. A gente tem o útero, né? E o útero não tem idade. O útero, se você preparar ele bonitinho e colocar um embriãozinho lá, mesmo na mulher com 50 anos, tem chance de uma gestação. A gente não incentiva isso, tá? Ah, 50 sim. anos. Não, mas é interessante não tem muito essa mesmo. questão. Porque aí a gente vai ter os problemas na gestação, né? Na mulher mais velha. Mas tem sim, aí ela pode optar por óvulo de doadora. Tá, mas Né? aí é uma opção mesmo por óvulo de doadora. É uma opção por Agora, óvulo de tratamento para ela mesma ter óvulo. Aí você acha que aí realmente não. Não, menopausa aí não tem como. Ah, Tem aquelas pacientes que vão começar a fazer uma insuficiência ovariana até precoce, né? Que são as baixas reserva. Essa a gente consegue, porque ela ainda tem óvulo, é um pouco mais difícil, mas ainda tem. Tanto tem mulheres que às vezes faz exame de reserva ovariana com 32, e aí ai, tem pouquinho. Provavelmente essa mulher vai entrar na menopausa um pouco mais cedo. Mas um óvulo de 32 anos é um óvulo lindo. Então, assim, apesar de pouco, ela tem uma chance boa de gestação, né? Nossa. Mas menopausa, infelizmente, só E com doutora, como que é no dia a dia, assim, o que você recebe mesmo no consultório, né? Você recebe pessoas mais apreensivas mesmo? Porque eu acho que essa parte psicológica é uma parte pesada na sua especialidade, né? Sim, com certeza. Como que é a chegada desses... Normalmente a mulher vai sozinha ou normalmente ela já vai com um companheiro? Eu acho que é meio a meio. Mesmo? Tem paciente, tem mulher que procura sozinha. Eu acho que hoje está aumentando o número de casais que procuram. O homem tem se mostrado mais preocupado com essa questão. E eles chegam já, muitas vezes, já com pesquisas, né? Que às vezes o próprio ginecologista fez. Então, que já encontrou alguma coisinha. Ou mesmo, eu já fiz esse... Elas vêm com um bolo de exame, né? Uhum. E já bem apreensivas, porque... Até hoje, ainda o casal para procurar a gente, o profissional da reprodução assistida, geralmente leva um tempinho, sabe? É difícil aquele casal que procura logo de cara. Deu ali a indicação, já procura. Então, elas já chegam já bastante preocupadas, angustiadas. Será que eu vou conseguir? Muitas perguntam, você acha que eu tenho chance de engravidar? E uma coisa que normalmente, assim, lógico que a gente avalia o casal. Mas eu gosto muito de indicar, às vezes, psicoterapia mesmo. Até pro tratamento, sabe? É um tratamento que demanda muito, sabe? Do emocional daquele casal. Então, ter um suporte ali Nossa, psicoterápico é muito válido. Porque eles meio que levam isso para você também, né? Sim, Só que é uma situação muito delicada, porque tem uma expectativa alta. E aí é o que você falou, eles te perguntam, eu tenho chances, né? E deve ser muito particular, né? Essa questão de chance. Cada casal tem uma idade, cada casal tem um estilo de vida, um fator diferente. Então, essa questão, lógico, a gente tem números gerais, né? Mas é muito individual mesmo de cada casal. Sim. E às vezes, eles procuram para fazer um tratamento, por exemplo, uma FIV, você fala, nossa, um tratamento, né, super complicado e oneroso, muitas vezes, a chance de gravidez é alta, é esse aí que eu vou fazer. E não, né? Então, se você pegar, assim, o melhor laboratório com o tratamento ideal para você, a sua chance vai ser em torno de 50% a 60% de gravidez. Uhum. Então, assim, não é aquele tratamento que você vai fazer, 95% de chance eu vou engravidar. Não. E, doutora, tem, assim, um índice de mais casos a questão é a mulher, mais casos a questão é o homem? É bem dividido. É bem dividido. Todos os casais, em linhas gerais, né? A gente fala que 30% o problema é feminino, 30% é masculino, 20% são os dois e 20% ninguém tem nada. A gente não acha, né? Provavelmente tem alguma coisa que a medicina ainda não conseguiu Nossa, então descobrir. É bem dividido mesmo. Então é bem dividido. Por isso que é tão importante o homem participar da consulta e da avaliação. Né? Hoje a gente, às vezes, vê algumas mulheres que vêm e falam, ela já fez tudo. Seu marido já fez um espermograma? Não, precisa.
precisa. Porque Claro, assim, né? a chance dele ter alguma coisa é a mesma que a sua. Nossa, Né? Então gente. ainda existe isso. Esse dia a dia aí do consultório deve ser casos muito diferentes, né? Cada um Eu acho que uma coisa bem que é particular. legal, talvez, passar até de conscientização também é essa questão do companheiro estar junto, né? Sim, Porque deve dar uma força maior com pra. certeza. E o homem tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Muito homem ainda tem essa questão. Ai, meu Deus, e se o problema for comigo, né? Acho que afeta um pouco, traz um pouco a questão da masculinidade, que não tem nada a ver. Mas e quando a mulher vai sozinha, eu falo, ó, no retorno, traz seu marido. Que daí ele ouve eu falando, entende tudo, né, que tá envolvido. Então é super importante o casal E tem a procurar. questão se precisar fazer um tratamento mais oneroso também, aí não tem como, Sim, né? até pra programação e tudo, né? E existe também essa questão de chances, porque normalmente as pessoas sabem que tem um custo, por isso, óbvio, mas eles tentam muitas vezes, eles têm esse custo muitas vezes. Como funciona? Porque isso é uma coisa que a gente ouve falar, né? Que pode dar certo, pode não dar certo, é uma coisa muito incerta, ou não é muito incerta, dá para você ter uma noção. Não, então, igual a chance que eu te falei. 50% a 60% naquele casal belezinha, assim, de uma FIV dar certo, que você não acha nada tão importante. Essa chance, a tendência é diminuir conforme você vai tendo Tentando. fator associado ali. Uhum. Conforme você vai tentando, ela até aumenta um pouquinho. Porque é mesmo? cumulativo, né? Então é um tratamento, depois você fez outro, depois você fez outro, acaba aumentando um pouquinho. Mas é isso, a chance de tratamento é essa. Como a FIV, especificamente, ela é um tratamento bastante oneroso. Então, eu acho que a tentativa. São duas coisas que bloqueiam o casal de tentar muitas vezes. Uma é o fator financeiro, que é importante, né? Então, aí vai depender do casal. Tem casal que tenta 5, 6, 7 vezes, né? E tem o fator psicológico mesmo, né? É pesado o tratamento. Às vezes ela faz fala, nossa, não quero passar por isso de novo, fiquei muito mal. Então são os dois fatores, Por assim, isso que que essa parte geralmente psicológica é importante, né, doutora? Sim. Não, legal. Agora eu vou pedir para você deixar aí algo que você quer compartilhar com os seus pacientes ou para as pessoas que vão assistir. Não sei, pode ser uma conscientização, pode ser o que você acha que é interessante você dar de informação para as pessoas. Eu acho que assim, se você, casal, tá tentando engravidar, tá tentando realizar esse sonho, eu acho que é importante procurar auxílio, né? Já teve todas as informações, não tá dando certo. Procura um auxílio o quanto antes, né? Do profissional de reprodução assistida, que muitas vezes vai ter um outro olhar. E eu acho que não desista, sabe? Eu acho que a gente sempre consegue ajudar de alguma forma. Então, eu acho que é isso. Eu acho que converse, né, entre o casal, procure ajuda e não desista do seu sonho. Que legal. Agora pra gente fazer aí um fechamento aqui, eu vou te falar algumas palavrinhas e aí você vai me responder com outras palavrinhas. Tô difícil pra isso. O que vai na sua cabeça, tá tudo certo. Medicina. Sonho. Mãe. Ai, uma delícia. Reprodução humana. Acho que um trabalho realizado, assim. Um trabalho que eu gosto de realizar. Legal. E filhos? Acho que é a melhor coisa que pode acontecer para uma mulher. Eu também acho. Eu falo que é a maior realização que uma mulher pode ter, né? Eu acho. Então, eu diria Você também... fica até emocionada. Mas é verdade. Eu diria também para as pessoas, assim, que realmente têm esse desejo, tentarem, né? Sim. A gente sabe que é um processo difícil, mas realmente não tem nada mais maravilhoso, gratificante. Eu, como mulher, falo que é a maior realização da minha vida. E sim, é mesmo, né, doutora? Então, tá bom. Agora a gente vai continuar conversando. Vai vir aí a doutora Renata, a doutora Karen. E a gente vai falar do mesmo assunto, mas com abordagens diferentes. E muito obrigada. Imagina, muito obrigada pelo doutora. Convite, foi muito gostoso. Foi mesmo. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada. Imagina. Continuando o nosso bate-papo sobre infertilidade e reprodução humana, eu vou agora conversar com a doutora Karen Ortiz, que está aqui comigo. Oi, doutora. Olá,
Tudo bom, Kátia? Boa tarde. Boa Obrigada tarde. pelo convite, é um prazer estar aqui. Imagina, obrigada. Eu que agradeço. Nossa, tá sendo muito legal, porque a gente está falando do mesmo assunto, mas com óticas diferentes, né? Abordagens diferentes. Então, deixa eu conhecer primeiro um pouquinho da história da doutora Karen. Tá. Doutora, conta um pouquinho pra gente como foi a sua escolha para a ginecologia e depois para a reprodução. Legal. Bom, então assim, minha escolha para ginecologia, eu costumo dizer que meu caminho começou no primeiro ano de faculdade. Eu entrei meio que às cegas, eu pensava em cirurgia plástica ou neurologia, áreas que não tem nada a ver. E foi quando a gente tinha uma atividade que chamava Atenção à Prática Médica. Então a gente ia e acompanhava alguns médicos de certas especialidades. E foi quando eu vi o primeiro parto. Então eu me encantei com aquilo, com o nascer da vida, com a energia que aquilo trazia. Eu falei, gente, isso é uma área muito gostosa da medicina, que é lidar com receber a vida, né? Então aquilo me encantou bastante. E no terceiro ano de medicina, quando a gente começa mesmo as áreas específicas, eu entrei no bloco de ginecologia e aí eu bati o martelo de que gostava muito daquilo. Que legal! E realmente escolhi, foi. Então foi durante a faculdade. E nem foi no momento da prática, foi até antes. Foi antes. Eu acho que ter visto um nascimento me encantou muito. Que legal. E poder lidar com isso depois foi bem interessante. E na ginecologia a gente pega várias fases da mulher, né? Então, eu já atendo até às vezes crianças que nem menstruaram, mas tem alguma queixa específica ginecológica. Depois menstrua, acompanha. E aí tem contracepção, engravida. Hoje em dia eu não faço mais pré-natal, mas fiz muito pré-natal. E aí hoje em dia nessa saga de ajudar as mulheres a engravidarem. Mas a questão da reprodução foi por interesse mesmo, porque dentro da ginecologia a gente escolhe uma subespecialidade, né? E para minha área cirúrgica eu não queria muito, eu gosto mais de consultório mesmo. E me enxerguei na reprodução. Quando eu comecei a passar no estágio específico de reprodução, eu gostei muito de poder ajudar os casais que estão nessa situação, né? Acho que a gente poder trazer à luz nesse caso, que é um caso às vezes bastante triste, né? Sim, tem os dois lados, né? Satisfatório, tem. Então, assim, é gostoso você conseguir ajudar aquele casal que te procura num momento delicado da vida, né? E conseguir trazer alegria, dar luz a um sonho. Eu acho que assim, você passa por toda a história mesmo com eles, né? Exato. E aí, você se identificou, começou a reprodução, você falou, é isso mesmo? Sim, que eu legal. gosto bastante, não me arrependo. E, doutora, vamos entrar um pouquinho mesmo no assunto. O que é a infertilidade? Ótimo, Kátia. Bem importante a gente falar isso porque está cada vez mais comum, né? A infertilidade, ela é um dado, na verdade, que compete um tempo, tá? Então, é um casal que está tentando engravidar já com 12 meses consecutivos, sem sucesso, sem uso de método contraceptivo, tá? E com relações bem distribuídas ao longo do ciclo menstrual. Então, essa é uma definição e depende basicamente do tempo. São 12 meses. Para as mulheres, até 35 anos. Para mulheres acima de 35 anos, são 6 meses. Aí a gente orienta a procurar o médico. E aí tem que ter, assim, esse histórico. Senão você pede para que o casal tenha esse histórico primeiro, para depois você diagnosticar. Exato, porque assim, muitas pessoas têm essa impressão de que eu parei a pílula, daqui 1, 2 meses eu já vou engravidar. E nem sempre é dessa forma, né? Na verdade, a maioria dos casais vão engravidar ao final de 6 meses de tentativa. Então, 85% vão engravidar até o final de 6 meses de tentativas. Entendi. Então, não necessariamente é uma coisa tão rápida. E para casais jovens, a gente pode esperar até 1 ano, que aí, muitas vezes, a maioria deles vão engravidar. Entendi. E qual que é hoje o impacto do estilo mesmo de vida na fertilidade? Perfeito. Tudo, né? O estilo de vida é tudo. Hoje em dia a gente fala para medicina em geral, né? Mas para a reprodução humana, para a fertilidade, a gente percebe isso cada vez mais hoje em dia. Então, quando a gente fala de estilo de vida, a gente fala de alimentação saudável, a gente fala de prática regular de atividade física, a gente fala de tabagismo, né? Do não fumar, do não utilizar outras drogas. E hoje em dia a gente fala muito de exposição a toxinas, metais tóxicos, né? Tem o BPA, que é o do plástico. Então, tudo isso pode influenciar na qualidade dos nossos óvulos de forma negativa. Não só dos óvulos, né? Dos espermatozoides também. Então, o estilo de vida impacta bastante. Sobrepeso, obesidade, pacientes que fumam têm uma queda da fertilidade de forma importante. E isso você acaba recebendo
no dia a dia ali do consultório. Sem dúvidas. A gente vê bastante essa mudança. Se eu comparo, por exemplo, um espermograma de um homem magro ou de um homem obeso, muitas vezes a gente vê bastante diferença e que a gente acaba atribuindo, né, essa alteração à obesidade em alguns casos, ou mesmo tabagismo e essas exposições. E você falou agora do companheiro, né? Quando você tem que analisar sempre o casal, dois, Kátia. né? Eu falo que consulta de reprodução humana não existe só a mulher. É um casal que está tentando engravidar, né? Seja um casal hétero, seja um casal homossexual, mas sempre é um casal, né? Na grande maioria das vezes. Falei sempre, mas não é sempre. Às vezes tem aquela mulher hoje em dia que quer fazer maternidade solo, né? É verdade. Mas na grande maioria das vezes são casais. E é importante que venham os dois em consulta, tá? O peso costuma cair muito sobre a mulher, mas na verdade é 50% de cada fator, exato. Então, assim, 50% das causas de infertilidade são femininas e 50% são masculinas, ao contrário da maioria. E aí esse homem já vem para você realmente com exames? Ou vocês que direcionam o que vocês precisam de exames para eles? Não necessariamente. Alguns já vêm, né? Porque às vezes já vem de um ginecologista que faz uma investigação inicial. E aí, quando vem que tem alguma alteração, encaminham para o especialista. Porém, tem casais que vêm sem exames. E aí a gente norteia, né? Então, assim, o principal exame masculino é o espermograma, né? Que é o que eles trazem muitas vezes. E quando a gente vê que tem alteração, a gente consegue ampliar ali o quadro de exames necessários. Tem uma diferença da infertilidade de hoje, né? Do que vocês recebem e de gerações diferentes, assim, antigamente... Porque a gente não ouvia falar tanto, né? Hoje é um assunto que é mais comum. A gente sempre tem alguém que a gente conhece ou que a gente ouviu falar que passou por isso. Né? Antigamente parece que não era tão comum, né, Kátia, se falar nisso. Mas sabe o que eu percebo que tem acontecido? É que a nossa geração, as mulheres têm deixado para engravidar mais tarde. Então, talvez ali na geração dos meus pais, por exemplo, a minha mãe engravidou de mim, ela tinha 21 anos, né? Hoje em dia não é o que a gente vê no cenário, né? A mulher, ela adquiriu um patamar ali na sociedade e que ela tem deixado para engravidar mais tarde. Então, primeiro ela quer se formar, ela quer conseguir estar bem estabilizada no trabalho, algumas querem ter casa, ter algum outro bem para depois pensar em engravidar. E muitas vão pensar em engravidar, às vezes, após os 35, e aí nessa fase a nossa fertilidade já reduziu, né? Então, provavelmente não é nem a questão da geração mesmo, é a idade, né? Mais provável, tá? Mas eu acho que talvez o nosso estilo de vida, né? E a gente entra naquilo de novo, a nossa exposição a toxinas, talvez tenha a sua parcela de culpa também. Sim. Mas eu acredito que o principal ponto é, de fato, a idade da mulher. E se a mulher que está próxima dos seus 35, mas não tem essa pretensão de ter filhos, né? São esses os casos que são indicados ao congelamento de óvulos? Sem dúvida, perfeito. Mulheres acima de 30 anos ainda não estão pensando em engravidar, procure especialista. Não necessariamente vai ser indicado que ela congele óvulos, né? Mas a gente vai conversar sobre isso. Orientar mesmo. Exato, fazer uma avaliação de reserva ovariana e poder dar orientação para essa mulher. Eu acho que hoje em dia o legal é ela ter a informação na mão, ela poder escolher o que ela vai fazer, né? E a gente tem esse empoderamento hoje. Então, é interessante ela procurar o especialista para ter informação mesmo. E se ela procurar após os 35, qual que é a diferença? A diferença é quantidade e qualidade de óvulos. Não existe idade máxima para congelamento de óvulos, tá? A idade é quando a mulher pode, quando a mulher quer, né? Quando ela volta a atenção dela para isso, que às vezes não é antes dos 35. Porém, após os 35, a gente começa a ter uma perda importante, tanto em quantidade quanto em qualidade dos nossos óvulos. Entendi. Então, por isso que o nosso alerta acaba sendo, acima de 30 anos, até os 35, já faça um check-up da fertilidade. Nossa, que interessante. E a mulher que fez laqueadura? Como que é? Ela pode engravidar? Ela pode engravidar. Isso hoje em dia até que não é infrequente, é cada vez mais frequente, né? Mulheres que estão num segundo relacionamento ou mesmo mulheres dentro do mesmo relacionamento e que se arrependeram da laqueadura, porque antigamente também se fazia laqueadura muito cedo, né? Sim. Hoje em dia nós temos métodos contraceptivos que são eficazes, que não só a laqueadura. Então muitas mulheres optam por um DIU, por um implante, né? Mas antigamente a laqueadura era muito mais comum. Então, mulheres que hoje têm 35 falam, poxa, mas eu quero ter outro filho, né? E aí, o que eu faço se minhas trompas estão amarradas, né?
Então, existem duas opções, Kátia. Existe uma opção que é a reversão da laqueadura. Então, existe uma cirurgia para reverter, para juntar os pedacinhos das trompas. E existe a fertilização in vitro. Então, existem essas duas formas pelas quais ela pode engravidar. Mas uma é mais invasiva, que é cirúrgica, né? Exatamente. E, normalmente, uma mulher que tem uma laqueadura, a maioria das vezes já é uma mulher que passou por 2, 3 cesáreas. Então, a reversão da laqueadura, às vezes, pode não ter sucesso. Entende? Entendi. Então, assim, a fertilização in vitro, ela ainda tem mais chances de sucesso do que a reversão da laqueadura. E aí, isso a gente consegue discutir em consulta com o casal. Que interessante. E da mesma forma, agora eu vou fazer uma pergunta de leiga mesmo. Da mesma forma acontece com o homem quando... Sem dúvidas, ele pode reverter a vasectomia também. Sim. E tem mais sucesso na reversão do que a reversão da laqueadura. Mas em relação ao sucesso da reversão da vasectomia e a fertilização, aí não dá para fazer? Olha, depende bastante de outros fatores, Kátia. Porque quando a gente vai fazer essa proposta para o casal, é óbvio que eu tenho que analisar outras coisas. Então, não adianta eu falar pro homem, vamos reverter tua vasectomia, e de repente a mulher tem alguma alteração nas trompas. Entendeu? Tá. Agora, se o casal não tem nenhuma outra, né, alteração que contraindique a cirurgia da reversão da vasectomia, sim. Ainda mais se for um casal jovem, né? Então, eles vão reverter a vasectomia e pode engravidar 1, 2 vezes, né? Enquanto que na fertilização in vitro, às vezes é uma chance só. Eu vejo que o que chega para você no consultório pode ter inúmeras possibilidades, na verdade, né? Que nem você falou da laqueadura, tem aquele casal que é mais jovem, que tá ali na dúvida. Tem também casos da menopausa, né? Que daí também dá pra... Deve ser bem dinâmico isso, bastante, né? É bastante. Um casal é muito diferente do outro, exato. E aí é legal que você acaba tendo os casos para poder ajudar, né? Casos diferentes ali. Mas também existe uma probabilidade, assim, de sucesso quando a gente fala, por exemplo, na fertilização? Sim. Na verdade, a probabilidade de sucesso, ela vai depender principalmente da idade da mulher. Então, assim, em média, se eu tiver que falar um número mágico, 30%, 40% de chance de sucesso, tá? Mas se é uma mulher mais jovem, com menos de 35, normalmente a gente já fala de chances em torno de 50%. Agora, é uma mulher que já tem mais de 40 anos, normalmente vai para 15%, tá? Isso tudo uma fertilização in vitro básica, eu costumo dizer, né? Porque existe a opção hoje em dia da gente fazer uma biópsia do embrião, por exemplo. Em mulheres com mais de 37 anos, a gente até indica que seja feito, porque a gente consegue reduzir as chances de erros genéticos. E aí, se eu tenho esse embrião geneticamente normal, aí a gente fala de 60% de chance de gravidez. Olha, que interessante. E na menopausa, é possível? É possível, Kátia. É possível. A mulher pode engravidar na menopausa, mas não com óvulos próprios, né? O que é a menopausa? É quando acabam os nossos óvulos. Então, nascemos com o nosso estoque de óvulos, não produzimos, diferente dos homens que produzem espermatozoides. E aí, quando os nossos óvulos acabam, a gente entra na menopausa. Então, não dá para falar que uma mulher na menopausa vai conseguir engravidar com óvulo próprio. Ela tem duas opções. Ou ela já congelou o óvulo dela lá atrás, e aí ela pode fazer a fertilização com sêmen do parceiro e engravidar. Ou ela pode fazer um tratamento com óvulo de doadora. Ela compra esses óvulos de uma mulher jovem, fertiliza com sêmen do marido, a gente prepara o útero dessa mulher e ela consegue engravidar, mesmo estando na menopausa. Agora eu fiquei curiosa. Tem gente que vende, então? Tem gente que vende. É que assim, no Brasil, a palavra correta talvez não seja vender. Né? No Brasil, não é permitido a venda dos óvulos, tá? Sim. Na Europa é. Na Europa, as mulheres jovens vão vender os óvulos. E muitas vezes elas pagam faculdade, alguma outra coisa com esse dinheiro. Assim como sêmen. Lá fora é permitido vender. No Brasil, não é. Então, assim, é uma doação voluntária. Na grande maioria das vezes, é uma doação compartilhada. Então, essa é uma mulher jovem que vai para fertilização in vitro, às vezes por um fator masculino. Ela tem uma boa reserva ovariana. Ela não precisa de todos aqueles óvulos para gerar o embrião dela. Então, o que ela faz? Ela fica com uma porcentagem, normalmente a metade, e doa metade, né? O que é esse doar? Ela vai doar para alguém que vai pagar uma parte do tratamento dela. Entendeu? Então, uma mão lava a outra. É uma doação compartilhada. Então, ela está ajudando alguém que está ajudando ela financeiramente, tá? Existe a possibilidade da doação voluntária também. Uma mulher pode chegar no meu consultório e falar, eu quero ser doadora de óvulos. A gente vai analisar as probabilidades, né? Ver o quanto ela pode ser, tem que fazer alguns exames. Mas é possível a doação voluntária também. Olha que interessante. Aí muda de país para país, mas é interessante. É bem legal, é bem legal. Doutora, em relação a limite de tentativas, quando alguém vai fazer a FIV, existe um limite? Kátia, não existe um limite, tá?
Mas assim, essa é uma pergunta bem sensível, na verdade, né? Porque o limite vai depender de cada casal. Uhum. Então, depende de cada casal, depende do resultado que eu tive naquele tratamento, né? Eu já tive casal que quis desistir antes de mim, por exemplo, em que eles falaram, a gente desiste, vamos fazer com óvulo de doador. Eu falei, não, vamos tentar porque vai dar certo, tá? E tem casal que quer continuar tentando, às vezes, com células, gametas próprios, e eu falo, aqui a chance é muito baixa. Aqui é hora da gente começar a pensar em tratamento com gameta doado, né? Então, assim, não existe um número máximo de tentativas, tá? Mas a gente tem que analisar os casos bem individualmente mesmo, e tem caso que, após 1, 2 tentativas, a gente já põe um ponto final. E já tem casos que 5, 6 tentativas e consegue engravidar depois. Depende do caso, e eu imagino que tenha um peso psicológico também, né? Exato. Então, porque é uma expectativa muito grande, né? Exato. Então, assim, é um desgaste emocional, um desgaste financeiro, um desgaste físico também, né? Então, o tratamento da fertilização in vitro é um tratamento muito lindo, a gente tem ótimos resultados, mas é um tratamento difícil, né? Um tratamento pesado. Tem algum caso que te emocionou? Que você se lembra? Deve ser vários, né? Deve ser quase todos. Não, verdade. Fica até arrepiada. Né? Deve ser quase todos os casos, mas sim, tem algum caso que você pode compartilhar? Poxa, Kátia, olha, eu acho assim que é o que você falou, né? Todos os casos emocionam a gente de uma forma individual, tá? Mas você sabe que um dos casos que mais me marcou não foi nenhum caso que engravidou pela fertilização in vitro. Eu tive uma paciente que me procurou, eles tinham um fator masculino grave, ela tinha 39 anos, ela tinha baixa reserva ovariana. A gente fez um primeiro tratamento, ela teve embrião que foi para biópsia e que não veio geneticamente normal, aneuploide que a gente fala. Fomos para mais 2 punções até ela conseguir um embrião euploide. Então foram 3 tratamentos para a gente conseguir um embrião viável. E eu falei para ela, esse é o nosso embrião de ouro, né? Vamos agora parar, respirar, vamos avaliar tudo que dá pra gente avaliar pra gente ir com maiores chances de gravidez, porque ali ela tinha 60% de chance, né? E a gente preparou tudo da melhor forma que dava para ser feito e ela não engravidou. E aquilo me baqueou muito, porque eu quero que todos engravidem, né? Mas aquele caso tinha me envolvido de uma certa forma especial. E ela falou, doutora, meu marido quer tentar mais uma vez. Ela falou, mas eu não aguento mais. Ela falou assim, eu não quero mais. Eu falei, vai no seu momento, né? Cada um tem a sua linha final. E eles desistiram e passados 2, 3 meses, ela me mandou um teste de gravidez positivo. Meu Deus! E ela falou assim, doutora, é possível isso? Ela falou assim, eu tô ficando louca. E era um teste de gravidez, assim, maravilhoso, maravilhoso. Eu falei pra ela, é possível isso? Eu falei, você tá super grávida, super grávida. O bebê dela nasceu, acho que final do ano passado. E a questão era com o marido, no caso. Era, exato. Então, é o que eu falo pro casal. Nunca eles vão ouvir da minha boca que é impossível engravidar. A gente fala de probabilidade, de expectativas, né? Então, eu falo, o que eu tenho hoje para te oferecer, para te dar maiores chances nesse momento. Mas eu falo, impossível, não sou eu que falo, né? Eu acho que o impossível vem de Deus. Então, assim, esse caso até me arrepia de contar, porque é muito legal, porque eu falo, é muito gostoso quando a gente consegue ajudar, né? Mas eu acho que nesse caso que o casal já tinha desistido, já tinha falado, postei minhas fichas e foi isso, entendeu? E engravidou. E o legal é que eles vieram me contar, ela me mandou foto depois do bebê, sabe? Então, isso me marcou muito, porque eu fiquei muito feliz por eles também. Cada caso ali deve ser um caso, mas deve te emocionar, sem dúvidas. Sem dúvidas. Porque a expectativa acaba sendo sua também, né, doutora? Kátia, cada negativo a gente fica um pouco destruído por dentro também. Eu falo você trabalha com sonho, como você falou. Exato, a gente trabalha com sonho. Então é difícil porque a gente põe muita energia nisso também, né? Então o não dar certo, o não engravidar, a paciente fica muito triste. A gente fica também, é pesado. É pesado. Agora eu vou te fazer uma pergunta mais, doutora Karen, disso tudo, né? Dessa rotina que você tem, qual que é o seu maior desafio, assim, na sua carreira hoje? Poxa, Kátia, você diz em relação a tudo ou em relação a tudo? Porque querendo ou não, você tem hoje você tem a sua carreira, né? Atende seus pacientes, mas tem um outro lado, tem o desafio da doutora Karen, sem entendeu? Dúvidas. Eu acho que é equilibrar os pratinhos. Né? Eu acho que é o mais difícil, porque
eu não sou só a Karen médica, né? Eu sou a Karen esposa, eu sou a Karen mãe, eu sou a Karen filha, eu sou a Karen que gosta de fazer outras atividades extra trabalho, né? E muitas vezes a gente tem que escolher onde que eu vou focar mais o meu tempo naquele dia. E equilibrar os pratinhos é difícil. E eu acho que o mais difícil é a gente não esquecer do que é o principal na nossa vida, que é a família, né? Então, eu acho que por mais que, poxa, meu trabalho é árduo, muitas vezes, poxa, a gente acorda super cedo, vou para São Paulo, volto super tarde, né? Mas eu acho que o mais importante é estar sempre lembrando. Eu tenho uma família que é a minha base, que é o que eu tenho de mais importante na minha vida, né? Que demais, muito bom. Agora eu vou pedir para você deixar algum recadinho para as pessoas que estão te assistindo. Pode ser para os seus pacientes ou até mesmo para quem ainda não é seu paciente, mas às vezes você quer conscientizar de alguma forma. Sim, sim. Bom, eu vou deixar 2 recados, Kátia, Tá pode bom. ser? O primeiro Claro que recado que eu pode. quero deixar é para os casais que estão tentando engravidar. Como eu falei, é tempo, gente. Então, assim, passou de 12 meses, procure um especialista, tá? É muito comum no meu dia a dia eu receber casais que estão tentando há 3, 4 anos. Já recebi casais tentando há 10 anos e que ainda não tinham passado com especialista. E tempo é óvulo. Esse é um recado. Tempo é óvulo. Não percam tempo. Procurem um especialista o quanto antes, tá? E o segundo recado que eu quero dar é mais do fundo do coração. É o recado de não desistam dos seus sonhos, né? É muito gostoso a gente conseguir fazer parte disso, a gente conseguir incentivar. Muitas vezes o casal chega e fala, ó, não quero mais, né? E a gente consegue incentivar e consegue ajudar, né? Eu acho que como eu tô falando da família, formar família é um sonho, né? É um sonho. Então, assim, não desistam, vamos atrás. As pessoas têm um certo preconceito, às vezes, com tratar, com fazer a fertilização in vitro, né? Sim. Mas por falta de conhecimento. Exato. E muitas vezes é a forma que a gente tem de alcançar o sonho, né? E eu acho que vale, pelo menos, buscar por esse conhecimento. Exatamente. Porque, às vezes, a gente também já cria uma barreira antes, sem saber realmente quais as opções que tem. Exatamente. Né? Porque existem algumas opções, né, doutora? Sim, que não é só fertilização in vitro, né? Exato. Muito casal, às vezes, a gente consegue só regularizar para engravidar natural. Né? Então, assim, é o medo de chegar no consultório da doutora Karen e ela vai indicar fertilização in vitro. Não necessariamente. Eu sempre tento trazer para o mais natural ou para uma baixa complexidade, né? Sim, claro. Mas se for necessária fertilização in vitro, poxa, vamos lá, né? Existe uma chance boa de gravidez para cada caso. Agora eu vou falar para você algumas palavrinhas. Tá. E aí você vai responder uma palavrinha que você pensar. Tá bom, certo? Reprodução humana. Vida. Sonho. Amor. Filhos. Poxa, dedicação. Doutora Karen, médica. Uma paixão. Foi muito bom, viu? Muito obrigada. Foi bem especial mesmo. Que a gente consiga aí levar esse conteúdo para essas mulheres, né? Ou até, como eu te disse, para alguém que a gente conheça. Sim. Porque é realmente um conteúdo muito relevante no sentido de impactar vidas mesmo, Sim, né? Sim, sem dúvida. Levar informação, né, Kátia? Eu que agradeço, eu gostei muito. Eu gosto muito de falar. Então, obrigada pelo convite. Imagina, obrigada, doutora. Obrigada. Agora a gente vai continuar o nosso terceiro bloco e eu estou com a doutora Renata, que também vai falar tudo pra gente sobre infertilidade e reprodução humana. Tudo bom, doutora? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Prazer ter você aqui. Prazer é meu estar com A vocês. gente fez um bate-papo muito legal já com a doutora Marielle, com a doutora Karen. E agora a gente vai fazer um bate-papo com a doutora Renata para saber esse ponto de vista, né? Essas orientações. Doutora, primeiro a gente quer saber quem que é a doutora Renata. Conta pra gente um pouquinho, doutora, da sua carreira. Por que a medicina primeiro? Por que a ginecologia que chegou na reprodução? É legal a gente conhecer um pouquinho dessa trajetória. Na verdade, assim, acho que desde pequena eu tive a referência do meu pai como médico. Então, para mim, fazer medicina já estava meio que já estabelecido na minha cabeça que eu ia fazer, desde pequena. Mas nunca falei nada. Sempre quis negar, esconder, tentei buscar outras áreas. É mesmo? Mas porque meu pai sempre trabalhou muito, então eu queria meio que negar isso em mim, sabe? Essa essência. Sim. Mas eu não me via fazendo outra coisa. Aí quando chegou no terceiro ano, né, do colegial, aí eu falei, pai, não tem jeito, é medicina mesmo. Aí eu prestei.
A princípio, eu assim, não tinha intenção de fazer ginecologia. Eu gostava muito de endócrino, eu gostava da área clínica, né? Então, mas aí quando eu passei no internato na ginecologia, que a gente começou a pôr a mão na massa, começou a ter contato com a GO, né? Aí eu me encantei. Aí eu adorei, aí eu falei, não, é isso que eu quero. E aí no 4º ano eu fiz um estágio também, numa maternidade que eu trabalhei, né? Dei plantão, tudo. E aí eu me encantei, falei, é isso que eu quero. E fiquei nisso. E aí, tanto é que na minha graduação, a maior parte das coisas estão voltadas para ginecologia, e obstetrícia também, né? Porque eu já sabia que era isso que eu queria. Legal. Aí depois na GO, quando eu fiz a residência, né? Comecei a conhecer as subespecialidades, aí eu me encantei pela ginecologia. E como eu sempre tive uma quedinha aí pela endócrino, então eu tentei associar gineco-endócrino e eu vi na reprodução uma oportunidade de eu poder, né, fazer um pouco de tudo, né? Então, assim, na reprodução você tem um pouco de clínica médica, você tem um pouco de imagem, que a gente faz bastante ultrassom, tem procedimento, que é os procedimentos cirúrgicos que a gente faz. Então, eu achei uma área bem abrangente, assim, bem completa. E aí foi isso. Se identificou. Me identifiquei e deu certo, graças a Deus. Quando você faz a reprodução, você vivencia de fato alguns casos? Não tem como, né? A gente não se envolver com o paciente, não tem como a gente não sentir na pele, assim, a emoção, a ansiedade daquele casal. Então, assim, a gente quer muito ajudar, né? E às vezes na maior parte das vezes a gente consegue, mas quando a gente não consegue, eu acho que o simples fato de acolher, de entender, eu acho que é importante. Né? Sim, porque gera, assim, você é o porto seguro nesses momentos, né, do casal. Então, sem dúvida. Mas vamos às perguntinhas do pessoal, né? Vamos. Que o pessoal tem curiosidade. Vou começar. Primeiro, assim, como que eu, como paciente, vou saber se eu estou ovulando? Bom, existem alguns sinais e sintomas, né, que indicam a ovulação. Né? Então, normalmente a mulher sente naquele período fértil um muco que a gente chama que é um muco cervical, que é uma secreção vaginal que sai, que ela é bem transparente, ela parece uma clarinha de ovo, né? Então, esse é um dos sinais que muitas mulheres sentem, a maioria acaba sentindo. Outras mulheres sentem também aumento da libido, que é muito normal nesse período. Algumas não são todas, mas sente uma dorzinha na ovulação, que a gente conhece como a dor do meio, né? Que é aquele período da ovulação que dá uma coliquinha. Então, esses são os principais sintomas, digamos assim, de ovulação, né? Legal. Mas, de uma maneira geral, toda mulher que cicla, que menstrua regular, que a gente considera ciclo normal de 25 a 35 dias, elas estão ovulando. E para a gente calcular esse período fértil, a ovulação ela é meio que fixa, né? Dentro desse ciclo menstrual. A gente considera que a mulher ovula 14 dias antes da menstruação. Então, a gente considera o período fértil os 6 dias que antecedem a ovulação mais o dia da ovulação. Então, é um período de uma semana mesmo, né? Que a gente aconselha nesse período intensificar as relações sexuais. Isso que eu ia né? perguntar. É um momento que você orienta também para... Porque o casal, para ele ter certeza, por exemplo, que eles estão, né, estão tentando, não conseguem, tem algum problema de fertilidade, eles precisam passar por esse teste, não precisa? Eles precisam fazer algo assim... Sim, exatamente. Um tempo, testar um tempo. A gente considera, assim, a maior parte dos casais, eles vão engravidar nos primeiros 6 meses, né? 80% dos casais engravidam nos primeiros 6 meses sem ter que programar muito relação, nem nada. A gente fala para ter relações sexuais bem distribuídas ao longo do ciclo, mas para de fato intensificar nesse período. Então, quando a mulher sabe que está ovulando, às vezes fica um pouco mais fácil, Entendi. né? Mas outra opção, por exemplo, mulheres que têm ciclos muito irregulares, às vezes não sabe exatamente quando que ovula. Uma opção que tem hoje em dia, que a gente pode lançar a mão, são os testes de ovulação. Que são aquelas fitinhas que a gente mede no xixi. Né? Então, esses testes, eles, na verdade, vão detectar um hormônio que a gente produz, né? Normalmente 36 horas antes da ovulação. E ele detecta no xixi e aí a gente consegue ter uma ideia de que a ovulação está próxima. Olha, que interessante. Então, ele é bem fidedigno, então a gente acaba indicando também para os casais. Não sabia, doutora. Não sabia. E como é que normalmente você analisa a fertilidade mesmo do casal? Então, para você...
para você poder identificar, né, assim, aquele casal que está tentando engravidar, né, e não está conseguindo. Os principais exames que a gente pede para avaliar a fertilidade do casal, no caso da mulher, a gente pede muito a parte hormonal, né? Os principais hormônios seria o FSH e o hormônio antimileriano, que são os principais exames que identificam a reserva ovariana da mulher. E aí a gente também pede ultrassom transvaginal, né? Que vai avaliar todo o sistema reprodutor da mulher, vai ver o útero, ver se tem algum mioma, algum sinal de endometriose, algum cisto no ovário, alguma condição que possa prejudicar, né, uma gravidez. E também é uma forma também de fazer a tal da contagem dos folículos antrais, que também seria uma maneira da gente avaliar essa reserva ovariana da mulher. Então, o ultrassom também é muito pedido. E outro exame que, na verdade, é o temido pelas mulheres é a histerosalpingografia, que é um nomezão enorme. Nossa Senhora! que exame! Avalia as trompas, né? As tubas uterinas, se elas estão funcionando, se elas estão pérvias, se elas estão... Esse exame, ele é simples? Então, é um exame simples, né? E hoje em dia, cada vez mais laboratórios têm utilizado a técnica mais adequada, porque antigamente usava uma técnica mais arcaica, então dava muita dor. Então, por isso que as mulheres têm muito medo desse exame até hoje. Mas hoje em dia, dependendo do laboratório, eles usam, não pinça o colo, eles usam um catéter bem flexível, injeta uma quantidade de contraste mínima necessária para fazer o exame e normalmente não costuma dar tanta dor. Entendi. Então, assim, por isso que é importante saber aonde fazer e quais são os principais laboratórios mais... E é possível você ver essa ovulação pelo ultrassom? Sim, pelo ultrassom a gente consegue ver alguns sinais. Então, para ovular, a gente precisa ter um folículo, né, dominante, né? Então, normalmente até parece como um cisto, mas não é um folículo funcional, que normalmente próximo da ovulação, ele já está ali com um diâmetro médio mais ou menos de 18, 20 milímetros. E aí, o endométrio, nesse período periovulatório, ele tem um aspecto morfológico bem característico, que é trilaminar. Então, a gente vê as 3 laminazinhas no ultrassom, bem bonitinho. E normalmente tem o tal do muco cervical no canal cervical, no canal do colo. Então, são sinais que a gente consegue identificar que tá para ovular. E você fala, manda ver. É agora. É agora. E o que um casal pode fazer para diminuir a possibilidade, por exemplo, de se tornar um casal infértil? Então, o grande problema, na verdade, hoje em dia, que aumentou, né, muito a infertilidade com os anos, é que as mulheres estão postergando a gravidez, né? E isso é natural, porque a gente, graças a Deus, né, introduziu no mercado de trabalho, então a gente está esperando o melhor momento pessoal, profissional e financeiro para engravidar. Isso é super válido. Sim. Só que o grande problema disso é que a maior parte das mulheres vão começar a pensar em gravidez depois dos 35 anos, que é quando, de fato, a nossa fertilidade começa a cair de uma maneira mais significativa. Então, por isso que tem aumentado tanto a infertilidade nos casais. Então, assim, quanto antes a gente puder, né, antecipar a gravidez, melhor, por conta da questão da idade. E também ter hábitos de vida saudável. Então, se alimentar bem, praticar atividade física, né? Não ter hábitos nocivos, assim, por exemplo, como fumar, que atrapalha muito a qualidade do óvulo, a qualidade do sêmen. Pode diminuir significativamente a reserva ovariana, pode aumentar o risco de aborto. O uso excessivo de álcool, que a gente vê hoje em dia, também atrapalha muito a fertilidade do casal. Uso de drogas nem se fala. Uso de anabolizantes, né? Que a gente tem visto cada vez mais. É verdade, pessoal. Nossa, não sabia, não. E uma curiosidade que também muita gente também não sabe é a cafeína, né? Então, o excesso de cafeína também prejudica a fertilidade. Então, quem usa muito pré-treino, toma muito café, pode ser prejudicial. Então, assim, tudo isso que você tanto conseguir... para o homem quanto para a mulher? Tanto para o homem quanto para a mulher, para os dois. Então, assim, quanto mais você conseguir cessar esses hábitos nocivos, melhor. Né? Então, a gente consegue melhorar a fertilidade. Melhorar a qualidade também, né? Porque exatamente. Isso é o que, no processo mesmo, deve contar muito, né, doutora? Sim, não. A qualidade do óvulo. E a qualidade, ela, lógico que tem a ver com esses estilos de vida, mas ela está diretamente relacionada à idade da mulher, né? Nós, mulheres, eu acredito que, inclusive, as meninas já devem ter falado, a gente nasce com todos os óvulos que a gente vai ovular pro resto da nossa vida, diferente dos homens que estão produzindo novas células todos os dias, células jovens, né? Então, assim, os óvulos que, no caso, a gente está ovulando hoje, no meu caso, foram produzidos há 37 anos atrás. Então, são óvulos que têm maior risco de sofrer mutação, de sofrer ação do meio externo. Então, assim, aumenta muito o risco de formação de embriões alterados, de aborto, de síndrome genética, né? Então...
nós mulheres temos isso e os homens não têm nada que prejudique nesse sentido, na idade falando, né? A gente sabe que tem a questão da andropausa, né? Que a gente sabe que existe, mas é muito mais tardia, né? Então, acho que nesse sentido, fase, não, né? eles não perdem tanto qualidade como nós mulheres. A gente, infelizmente, tem um relógio biológico mesmo que não acompanha a nossa evolução, né? Porque realmente agora a evolução até no sentido assim de o estilo de vida que mudou, tudo, a gente tem um prazo, digamos assim, né? Sim, exatamente. Tem um prazo. E o grande problema é que às vezes as mulheres acham que tá tudo bem e que vai chegar com 40 anos e vai conseguir engravidar fácil. E a gente sabe que não é bem assim, né? Às Então, vezes é um caso de uma amiga, acha que vai porque engravidar. deu certo. É assim, a maior parte dos casais vão engravidar e não vão precisar de tratamento. Mas assim, hoje em dia a incidência de infertilidade no Brasil já é 1 em cada 5 casais, né? Que vão precisar de ajuda para engravidar. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Negligenciar. E é muito claro também quando vocês, né? Hoje eu aprendi um pouquinho sobre, mas é muito claro que assim, tem o quesito da idade mesmo, né? Então não tem. Infelizmente. É muito certinho, a orientação está muito clara nesse sentido, né? Tem uma perguntinha aqui que fala da varicocele. Varicocele no homem significa que ele vai ter dificuldade para engravidar? Não necessariamente. Ah, não? Não necessariamente. Na verdade, o que acontece a varicocele, o que é a varicocele? É quando a gente tem uma dilatação das veias da bolsa testicular. E o grande problema disso, né, em algumas situações, é que essa dilatação aumenta o calor local, que aumentaria o estresse oxidativo e que pode prejudicar aí a capacidade reprodutiva do homem. Mas nem sempre todo homem que tem varicocele tem alteração seminal, né? Então, assim, a gente tá indicado fazer o tratamento, né, da varicocele, no caso, os andrologistas que vão fazer, que é a cirurgia da varicocelectomia, que é a ligadura dessas veias varicosas, em situações em que existe um comprometimento seminal aí associado. Tá. Então, quando tem um prejuízo aí na concentração, na motilidade dos espermatozoides, na vitalidade, fazer a cirurgia ajuda porque vai diminuir o estresse oxidativo e vai melhorar, né? Agora, não sempre, né? Mas na maioria dos casos pode ajudar sim. E também não é todo tipo de varicocele que a gente opere. A gente acaba operando os graus mais avançados, que é o grau 2, o grau 3. O grau 0 e o grau 1 dificilmente tem indicação de cirurgia. E aí precisa analisar, porque caso seja, por exemplo, realizada a cirurgia, aí aumenta a probabilidade de sucesso pro casal. Com certeza. Ainda mais se é um casal jovem, a mulher é jovem, ela tem tempo hábil para isso, tem uma reserva ovariana boa e o marido tem um prejuízo ali na questão seminal e tem varicocele, a gente indica operar, porque eles podem engravidar natural. Agora, se ela já é uma mulher mais madura, que já passou aí dos 35 anos... Na maior parte das vezes, como ela não tem muito tempo a perder, às vezes a reserva ovariana já está mais reduzida, a gente acaba indicando a fertilização mesmo, assim, direto. Porque o que acontece? Até você operar a varicocele, até você começar a ver o benefício da cirurgia, às vezes isso pode demorar até 1 ano, né? E postergar 1 ano no tratamento da mulher é muito tempo, né? Quando a gente pensa em óvulo, né? A não ser que ela esteja numa outra fase, seja bem jovem, aí vale a pena, vale né? a pena. Em algumas situações, por exemplo, quando a gente faz a fertilização e não dá certo, né? Começa a ter muitas falhas, operar a varicocele também pode ser benéfico, porque a gente consegue melhorar a qualidade do sêmen. Então, assim, em algumas situações a gente acaba indicando, não para engravidar natural, mas para melhorar os resultados de uma FIV. Entendeu? Então, a gente tem essa indicação também. E doutora, se lembra de algum caso que foi emocionante para você, que você, assim, que você guardou? Porque eu sei que todos os casos devem ser, né? De certa forma, todos os casos devem te impactar de alguma forma, porque, puxa, não tem como, você tá mexendo com vidas, né? Claro, Mas tem algum caso que você se lembra, assim, que te traz... que você gostaria de compartilhar? Olha, na verdade, cada caso, assim, é especial, tem o seu jeitinho, né? Me marca de uma maneira significativa, mas... Bom, eu acho que o mais importante é a mulher não desistir, sabe, assim... E eu acho que nesse contexto da fertilização, do tratamento de reprodução, o casal ele tem que estar
muito alinhado e tem que ter muita fé, sabe? Eu acho que a espiritualidade, nesse sentido, ajuda muito. Quando é um casal que, sabe, simplesmente trata, você não vê, né? Você não consegue sentir aquela né, assim, energia, aquela fé. A gente vê a diferença. Então, na maior parte das vezes, quando é um casal que tá alinhado, tá equilibrado, tá espiritualizado, você vê que tem uma energia boa, você vê que as coisas fluem naturalmente e dá tudo certo. Agora, os outros, às vezes, tem situações que é tratado de uma forma muito mais... mais técnica, talvez. Técnica, exatamente. E aí, às vezes, não acredita, ou tá fazendo aquilo porque, né, às vezes por obrigação, enfim. Mas já tive casos, né, de paciente que já tentou várias FIVs, às vezes embriões lindos, endométrio lindo, tudo perfeito para implantar e não deu certo. E aí, depois de um tempo, eu vi que esse casal, sabe, se espiritualizou, enfim, mudou a perspectiva e engravidaram natural. Ai, jura? Sabe? Então, assim, às vezes também é uma questão de assim, momento, eu imagino sabe? que essa parte, até psicológica, deve ser muito forte, né? Então, mexe muito. E mexe muito com os dois. Sim, né? exatamente. Lógico, acho que a mulher, talvez, não sei... Talvez seja até mais difícil, depende, né? De cada caso. Mas quando você fala dessa parte espiritual, eu acho que envolve muito também, porque quando a gente tem essa parte espiritual, eu falo que é um equilíbrio, né? O espiritual, essa parte física, tudo. Mas quando a gente tem essa parte espiritual, parece que a gente tem uma motivação a mais, eu não sei explicar também. Sim, e né? parece que uma você atrai talvez mais coisa positiva e as coisas vão fluindo e vai dando tudo certo. E aquilo vai te segurar até nesse sentido. E até situações que você fala, nossa, você até desacredita, você fala, não vai dar certo, é um embriãozinho meio, né, não sei, né, tem essa endometriose, não sei... dá certo. É mesmo. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho Sim. que é o... que você já vivencia bastante isso, né? E você vê o impacto dessa... Como que isso diferença. Fortalece o casal, no caso, né? Muito, muito. Isso é muito quando os dois estão interessante, alinhados e dispostos ali a tratar enfim, as coisas fluem naturalmente, como se as coisas fossem se encaixando e Deus trabalhasse assim, sabe? Sim. Através, né, do processo todo. E qual que é a chance, assim, o sucesso que você vê da FIV, né? A chance da FIV, ela depende de muitos fatores, né? Então, depende da idade da paciente, principalmente, depende da reserva ovariana dela, depende da condição seminal do marido, depende se tem algumas outras doenças associadas, no caso, como a endometriose. Mas o que vai determinar se aquele embriãozinho vai implantar e nós vamos ter sucesso na fertilização, no tratamento, é a característica genética dele. E a característica genética do embrião, ela tá diretamente relacionada à idade da paciente. Quanto mais jovem a paciente for, melhor a qualidade, né, do óvulo, e isso gera embriões geneticamente normais. Então, assim, quanto mais jovem a paciente for, maior a chance de sucesso da FIV. Então, a gente estima mais ou menos, né? Lógico que isso não é uma regra para todo mundo, mas até 30 anos, uma chance de sucesso de em torno de 60%. De 30 a 35, em torno de 50. De 35 a 37, aí cai para 40. De 38 a 40, aí já cai para 30. Vai caindo gradativamente. Vai caindo. Gradativamente não, vai caindo exponencialmente. Falei errado. Porque a partir de 44, a chance de fertilização in vitro com óvulos próprios é menor que 1%. Jura? Com 44 anos. Aí não pode ser o óvulo da mulher. Aí depende. Não que não pode, né? Mas aí a gente acaba aconselhando, né, a fertilização in vitro com óvulo de doadora, né? Porque aí a gente consegue restabelecer aquele 60% inicial de chance de sucesso, né? Então, assim, aí é muito a conversa com a paciente definir o que ela prefere. Muitas vezes elas querem tentar com óvulo próprio, mesmo nem que seja uma vez, né, para ver como que é a resposta. Mas acaba indo para isso, acaba evoluindo para ovodoação, que a gente chama, né? Nossa, que interessante. Essa parte aí, eu achei que mesmo que fosse um pouco mais de 44, daria. Então não dá.
Assim, dá. Dá, mas a chance é bem baixa. Vai diminuindo cada vez mais, né? Vai diminuir. Mas nada é impossível, né? Pra Deus. Sim, com certeza. E isso realmente é um recado, assim, que eu acho que vale. Porque tem muita gente que tá tentando, muita gente que às vezes pode se sentir mais fraco, porque é um momento que gera fragilidade também, né? Sim. Então, isso realmente nos apega. Aliás, isso, quando a gente tem essa parte espiritual, isso nos ajuda em todas as nossas fases, inclusive nas dificuldades, né, doutora? Com certeza. Ajuda a enfrentar tudo. Né? Enfrentar tudo, exatamente. Agora eu vou te fazer uma perguntinha da doutora Renata. O que você vê hoje como um desafio aí na sua carreira médica? Porque, né? Pergunta difícil. Porque hoje você, né, tem aí seus casos, seus pacientes, sua vida pessoal. Então, o que é desafiador aí na carreira médica da doutora Renata? Eu acho que o mais desafiador para mim eu acho que lógico, essa relação com o paciente, né? Essa empatia, eu acho que isso é importante sempre, né? Manter, não perder nunca, né? Então, espero nunca perder. Não vai, nunca. Então, isso sempre é um desafio para mim. Eu espero, né, sempre poder ajudar, né? E assim, tá sempre atualizada também, né? Com as novas técnicas, o que a medicina tem de mais avançado para poder ajudar as minhas pacientes da melhor maneira, né? Então, Sim. Tá sempre se atualizando, eu acho que isso é um desafio. Você acha que tem muitas... mudou muito, algo mudou, aliás, com relação à tecnologia de uns tempos para cá? Ou... Muita coisa tem mudado, né? Hoje em dia, com a como é que se diz? A inteligência artificial tem ajudado muito a selecionar embrião, né? Então, isso tem aumentado muito a taxa de sucesso do tratamento. Então, que legal! De fato, a tecnologia está aí pra gente poder usar, graças a Deus, né? Ainda bem que chegou a esse ponto que a gente pode... E deve acontecer até de melhorar mais, né, Sim, doutora? sim, com certeza. A gente sabe que tem um limite, né? Tem coisas que daí já não... Exatamente. Mas eu acho que tudo que a gente puder e tiver disponível, né, a nossa disposição dentro da medicina, né? Graças a Deus a medicina está avançando a esse ponto. Eu acho que a gente tem que estar aqui para poder ajudar, né? Sim. Utilizar para poder ajudar. Agora eu vou pedir para você deixar um recadinho para os pacientes ou até para quem está te assistindo e está buscando informação, né, nesse assunto. O que você deixa de recado aí como eu acho que o principal aqui é não postergar, sabe? É não postergar a investigação. Tá tentando, né? Mais que 6 meses, né? Se você tem mais de 35 anos, já tá tentando há 6 meses, não deu certo. Procura um profissional especializado, né? Vai atrás, tá? Porque hoje em dia a gente tem condições de poder ajudar, de conseguir ajudar a melhorar suas chances e de chegar no nosso tão sonhado beta positivo, né? Então, não postergar a investigação e achar que vai ficar tudo bem. Na maior parte das vezes fica, mas graças a Deus. Mas eu acho que o principal recado é esse, não esperar tanto para procurar uma ajuda médica especializada. Eu vou pedir para você dar um recadinho também para os casais. Bom. Ou para o homem, não sei. Aí você pensa, porque pode ser que, não sei, que às vezes você pode enxergar que não tem um apoio também. Não sei como funciona. Eu acho assim, eu acho que vocês têm que estar alinhados, né? Então, a gestação, ela vai acontecer com a contribuição dos dois. Então, o casal tem que estar alinhado. Então, assim, se escutem, né? Se valorizem, né? Então, assim, acho que esse é o principal ponto. O casal estar alinhado. E se é isso que vocês querem, eu acho que a gente tem que fazer de tudo para dar certo, né? Belezinha. Agora eu vou te falar algumas palavrinhas e aí você responde o que você pensar. Ai, meu Deus. Não é nada demais. Doutora, medicina. Missão. Ginecologia. Meu sonho. Deus. Acima de tudo, tá? Prioridade.
E família? Família é proteção, é amor, Ai, não sei nem o que falar, é tudo de bom. Eu tô te perguntando porque você passa muito isso, né? E você transmite pra gente isso, que você é mais família, né? E isso é muito legal, porque isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né, doutora? Com certeza. Então, se você consegue até transmitir essa sua essência aí nas consultas para os seus pacientes, com certeza isso também é um ponto que agrega. Né? Porque não tem como, não é uma coisa técnica, né? Não. É muito não além disso. Poderia, né? deveria, assim, né? A gente gostaria. Que fosse. Mas infelizmente não depende só da gente. A gente só é instrumento de Deus aqui para ajudar, né? Esses casais a conquistar. Mas assim, não depende só da gente. Que legal, muito obrigada, foi muito especial. Foi Eu lindo. que agradeço, foi mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais.